Boa noite para os que estão aqui presentes, também para você que está em casa, assistindo através das redes sociais. E nós temos um grupo de amigos. Aconteceu algum problema, irmão? Oi? Coloca assim, lá, por favor. É um grupo de amigos que estão assistindo aí através das redes sociais. Interessante que é um novo jeito de fazer culto, né? E eu quero agradecer a eles que estão aí nos seus lares por ter escolhido ficar conosco. Hoje você pode escolher a igreja de assistir o culto. Eu quero assistir da igreja de Moema. Não, quero assistir a igreja central de Petrolina, Pernambuco. Ou então outra igreja qualquer. Mas estendemos o convite a um grupo de pessoas lá do Nordeste e acreditamos que de bom grato eles aceitaram o convite e estão assistindo com a gente. Eu quero mandar aqui abraços pelo menos para 4 pessoas. O primeiro é o Enilton Filho. Esse é meu filho, está em Campo Formoso da Bahia, faz um trabalho brilhante nas redes sociais, é só você procurar na página do Facebook, também no YouTube, Instagram, Enilton Ribeiro, ou seja, Enilton Filho. Você vai encontrar os trabalhos que ele vem fazendo ali nas redes sociais. É um grande pregador, ele é um milagre, ele ia para a igreja desde criança sozinho, enquanto eu estava nas festas, vivendo outro tipo de vida, ele já ia para a igreja sozinho. E hoje se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Está em Campo Formoso, na Bahia. Também o irmão Naelson, está aí na cidade de Caruaru, Pernambuco. Um grande amigo, Naelson. Está com a família, a esposa, a Roseli. Obrigado, Naelson, pelo carinho, pelos convites de pregar aí na Igreja das Rendeiras. Um abraço a todos os irmãos da Igreja das Rendeiras, que era conhecida como Coab 3. Também, mais um abraço aí para o Fernando, é um jovem estudioso da Palavra de Deus, que está ele e a esposa nos assistindo também, lá na cidade de Caruaru, no bairro Boa Vista 1. E por último, a minha prima que está em Minas, Luciene, está fazendo um tratamento. Deus está operando um milagre na vida dela. A gente já vem orando por ela há muitos meses e eu recebi agora a notícia que os tratamentos estão indo muito bem e a gente percebe que Deus tem um projeto especial para ela, fazendo a cura. Irmãos, foi proposto para a gente estudar nesses 4 domingos, Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse 13, um estudo expositivo. Esse estudo expositivo ele é um pouquinho diferente dos estudos populares que tem por aí. Hoje nós vamos falar sobre Apocalipse 12, próximo domingo vamos tratar da primeira besta. Quero até convidar os amigos que estão nos assistindo aí através das redes sociais. Depois nós vamos falar sobre a segunda besta. E no 4º domingo da nossa sequência, vamos falar sobre o misterioso número 666. Vai ser um estudo só para o versículo 17 e 18 de Apocalipse, capítulo 13. Abre sua Bíblia, por gentileza, capítulo 12 do livro de Apocalipse. E a preocupação acerca da pandemia, ela é grande, né? Cada dia que a gente vai assistir os telejornais, a gente não sabe se é só sensacionalismo, se tem tudo verdade, mas a gente fica muito preocupado com o que a gente percebe. E diante disso, as pessoas começam a criar suas conjecturas. Será que já é o Apocalipse? Eu vi alguém falando outro dia, será que é o Apocalipse? Eu fiquei curioso, quem faz essa pergunta sabe o que é o Apocalipse? Será que o Apocalipse é aquilo que Hollywood tem passado através dos filmes de ação e enfim? Será que é isso? Nós vamos aprender hoje o que é de fato o Apocalipse ou Apocalipse, né? Vai aparecer aí algumas
alguns slides e vou fazer aqui de maneira resumida, até porque não dá para a gente fazer uma exposição completa devido ao nosso tempo, e foi aí proposto pelo menos os temas escolhidos, os 4 temas. Poderia, quem sabe, no futuro fazer um estudo aí, Apocalipse verso por verso, que seria interessante. Mas eu quero fazer aqui uma introdução, pelo menos resumida, do contexto histórico, o que estava ali por trás do quadro político histórico em torno da escrita do livro do Apocalipse. Veja, irmãos, por volta do ano 70 ao ano 100, depois da era cristã, a igreja cristã passava por uma grande perseguição. Interessante notar que o cristianismo surgiu no meio do judaísmo como uma seita, como um grupo dissidente do judaísmo. Então, ficava difícil para as autoridades, tanto religiosas e políticas, acreditar nesse sistema, nesse modelo de adoração que estava surgindo ali em torno da pessoa de Cristo. Agora Cristo morre, segundo os seus seguidores, para quem acreditava nessa seita, para quem acreditava que era uma seita, e pensava o seguinte: para os seus seguidores, esse homem ressuscitou e foi para o céu. E então, eles inventaram essas ideias. Só que esse movimento foi crescendo. E havia rumores que em qualquer momento os judeus tomariam o regime de Roma. Então, com o crescimento do cristianismo, naturalmente o imperador e todas as suas autoridades, ficando com medo desse golpe, começou a perseguir a igreja cristã no primeiro século. Aí começou as atrocidades, e matando os apóstolos, os principais líderes da igreja cristã na época. E aí, irmãos, só fazer um comentário aí, falando acerca do quadro que era propício para a escrita do Apocalipse. A palavra Apocalipse já aparece logo no primeiro versículo do livro, que diz o seguinte, irmãos: revelação. Apocalipse no grego quer dizer o quê? Revelação. Então eu fico imaginando as pessoas que pensam assim: será que o Apocalipse tem medo desse nome, tem medo de estudar o livro, até pelas ideias ensinadas pelos próprios religiosos dos nossos dias? Eu assistindo um programa de televisão aí desses renomados pregadores de milagres, aí tinha momentos de perguntas. Aí o jornalista saía nas ruas e fazendo perguntas para os transeuntes, e aí alguém falou: o senhor podia falar algo sobre o Apocalipse? Aí quando ele foi explicar, ele falou: olha, nem pensar, é um livro que nós não sabemos nada, é um livro que a gente é bom até evitar estudar. Então, esse tipo de ideia vai amedrontando as pessoas acerca do livro. E a palavra já começa: revelação. Revelação de quem? Olha, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Então, olha, veja, Deus envia por intermédio de Jesus, por intermédio de um anjo, a João, para relatar e enviar para as igrejas, que compreendemos que eram as 7 igrejas da época. E agora vamos ver quem seria, digamos assim, o destinatário desse livro. O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. Aí estão elas, irmãos: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sarde, a Filadélfia e a Laodiceia. Agora é interessante notar que essas igrejas eram igrejas existentes, físicas, não eram simplesmente simbólicas. Só que no decorrer do estudo que a gente faz no Apocalipse, percebemos que Deus queria apresentar também, através do caráter
E característica dessas igrejas, 7 períodos que a igreja cristã passaria. Então era como se fosse, olha, envia para a igreja cristã, que vai passar por 7 períodos na história. E agora observe, irmãos. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Observa aqui, irmãos, que na lição dessa semana passada, esboçou muito a questão do historicista, futurista, preterista, enfim, a gente não vai abordar, porque esse não é o foco no momento. Mas, como nós acreditamos no princípio de interpretação profética historicista, e era a linhagem que os profetas escreveram, se não, observa aqui, irmãos, escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de suceder. Observa aí o princípio historicista, as que são vistas, e as que hão de acontecer. E quando a gente vai estudar o Apocalipse 17, a gente percebe coisas que passaram, que está acontecendo, e que iria acontecer a partir do momento que João estava vivendo. E agora, olha que mais um texto aqui. Bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Em torno do ano 90 a 116 da era cristã, João já vinha escrevendo acerca da brevidade do tempo. Está muito próximo. E ali não falou que era só para aquelas igrejas, para todo que lê. Feliz, bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda as palavras dessa profecia. Encaixa perfeitamente a nós. Olha o que ela diz aqui, Ellen White, no Testemunhos para Ministros, página 114, quando diz o seguinte: quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, terão os crentes uma experiência religiosa inteiramente diferente. Quando for compreendido, mais do que na hora da gente dedicar tempo para o estudo de Daniel e Apocalipse. E ela continua dizendo, olha que interessante esse texto: as coisas reveladas a Daniel foram mais tarde completadas pela revelação feita a João na ilha de Patmos. Esses 2 livros devem ser cuidadosamente estudados. Interessante, irmãos, que é como se fosse assim, olha, Daniel a profecia, Apocalipse a revelação, Daniel o livro selado, o Apocalipse é a chave que abre o livro selado. Era como se você, quando você for estudar o livro do Apocalipse, é como se você estivesse falando assim, olha, vou estudar Daniel, porque Apocalipse é a chave que abre as profecias, a compreensão das profecias do livro de Daniel. Como a gente não tem tempo para fazer um comparativo de capítulo a capítulo, a gente vai puxar um pouquinho mais no próximo domingo, quando a gente vai falando da primeira estrutura da besta, da primeira besta, que a gente vai puxar um pouquinho para Daniel 7 e Daniel 8, para a gente ver algumas comparações. Mas deixa bem claro, olha, a experiência vai acontecer na vida do crente, quando eles começarem a compreender Daniel e Apocalipse. Eu passei o link para uns grupos aí um irmão me falou, olha, irmão Enilton, eu compartilhei seu grupo, ou seja, eu compartilhei seu link. E aí ele me mandou o print da tela dos grupos que ele compartilhou, e estava escrito mais ou menos assim: para aqueles que gostam de estudar as profecias do Apocalipse, de Daniel e Apocalipse, está aí uma boa oportunidade hoje, às 19h30. Ei, estudar profecia não é uma opção, é uma necessidade para aqueles que querem ir para o céu. Então não é uma opção para aqueles que gostarem, tem uma opção de culto.
Tem uma opção de programa. Não é pelo fato de eu compreender uma profecia ou outra, eu vou para o céu por isso. Não é esse o significado. Porém, eu compreendendo a fundo as profecias, quando estiverem nos acontecimentos, eu vou ter certeza que Deus já me advertiu de maneira antecipada. Eu vou estar muito mais firme na fé do que aqueles que não tiveram compreensão alguma. Então não é uma opção, é uma necessidade daqueles que querem se preparar para ir para o céu. O livro de Apocalipse é o livro do grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo, o Cordeiro, e Satanás, o dragão. Por isso que aparece sempre Cristo, dragão. Cristo, Cordeiro, dragão. Cordeiro, e aí vem o dragão, Satanás, fazendo uma contrafação das verdades estabelecidas na palavra de Deus, de modo especial no livro do Apocalipse. Quando Deus estabelece um sistema, Satanás inventa um outro. Quando Deus estabelece uma forma de adoração, Satanás vem, através do dragão símbolo, e estabelece um outro sistema, um outro modelo de adoração. E aí, é os símbolos principais do livro que a gente vai estudar. Tá aí o nosso primeiro tema, ali foi só uma introdução, a mulher, o filho e o dragão, revelando o fim do tempo do fim. E é interessante, irmãos, que quando você faz uma leitura rápida do capítulo 12 de Apocalipse, você vai perceber, se você compreende a sequência dos acontecimentos, vocês perceberão que o capítulo 12 não foi colocado em ordem cronológica. Veja, irmãos, foi o que eu comentei agora. Olha, Anderson, esse é um livro bem antigo, que eu achei interessante essa sequência. Para mim foi o primeiro exegeta que coloca capítulo 12 de Apocalipse nessa sequência. Veja, irmãos, primeiro vem o quê? A origem do pecado e o início do conflito. Essa é a ordem cronológica dos fatos. E agora, irmãos, o ataque de Satanás a Cristo e o triunfo na cruz. Perseguição à igreja nos séculos subsequentes por instigação de Satanás. E por fim, guerra final contra os remanescentes de Deus. Aqui está a sequência dos fatos. Só que o capítulo 12 não foi escrito nessa sequência. E para o nosso estudo expositivo, é interessante utilizar essa sequência aqui para uma melhor compreensão. O Apocalipse nos dá o que, irmãos? A certeza da vitória final da igreja de Cristo e a derrota de Satanás e as suas hostes. Agora, por que Satanás não quer que as pessoas estudem Apocalipse? Porque o Apocalipse demonstra de maneira clara que ele é um inimigo derrotado. Demonstra a sua derrota. E ele faz de tudo para as pessoas não terem intimidade com esse livro. Olha aqui, em Apocalipse 12, o foco geral da visão é o conflito entre Cristo e Satanás, desde o céu até a crise final, com a perseguição ao remanescente. Então o foco do capítulo 12 é mostrar o conflito que começou lá no céu, se estende até o remanescente. O ponto principal de Apocalipse 12 não é o tempo quando o conflito começou, mas o fato que o dragão foi derrotado. E agora, irmãos, é interessante notar que cada um vai querendo dar uma ideia de quando começou o conflito. E perde o verdadeiro sentido é que Satanás foi derrotado. É muito melhor ter a certeza que nós estamos lutando com um inimigo já derrotado, do que com um inimigo que pode ainda vencer a grande batalha. E o Apocalipse demonstra que ele já é derrotado. A origem do grande conflito, pegar a sequência cronológica. Veja, irmãos, então houve guerra no céu. Essa palavra guerra, que está em outras traduções, batalha, no grego é polemos. Aqui, irmãos, é uma guerra literal
literal, de agarrar nas roupas e jogar fora. Olha como começa o texto. Houve então uma guerra, uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Aí está a grande batalha. Foi o momento que Cristo expulsou Satanás e seus seguidores lá no céu. E é interessante notar, irmãos, que por mais estranho que possa parecer, o pecado teve origem no céu. Ou seja, Satanás nem sempre foi Satanás. E compreendemos que ele era um anjo, Lúcifer, portador de luz, super inteligente, abaixo da divindade. Ele exercia grande influência, e ele naturalmente rebelou-se contra o governo divino, achando que podia dar um governo melhor. E agora, veja, irmãos, o que é que ele tinha em seu coração? Aqui vem mostrando, irmãos, Ezequiel 28, 14 a 15, o estado de perfeição desse anjo. Era um anjo perfeito. Alguém pensa, mas como que um ser perfeito peca? Porque era livre. Deus criou esses anjos com livre arbítrio, com capacidade de escolha. Ele poderia muito bem ter criado esses anjos como um robô computadorizado, mas não expressaria amor. Deus é amor, criando seres angelicais e depois o próprio ser humano à sua semelhança, com livre arbítrio, com inteligência. E esse anjo quis seguir seu próprio destino. Aquele anjo de luz se tornou o quê? Satanás. Por quê? Quis ser igual a Deus, algo impossível. Por isso se tornou Satanás. E agora veja, irmãos, e tu dizias no teu coração, Isaías 14, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele expressa publicamente seus desejos e começa a influenciar outros anjos, aí houve a grande batalha, e aí foi no momento que ele foi expulso para a terra. Aí vem essa pergunta, irmãos, veja, quando essa batalha ocorreu? Aqui é que os autores começam a se divergirem. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de adquirir esse livro, o Apocalipse de João. O autor desse livro, Ranko Stefanovic, é o mesmo autor da lição do primeiro trimestre de 2019. A lição falou acerca do livro de Apocalipse. E em algumas classes de escola sabatina, havia um pouquinho de dificuldade de consenso acerca de alguns assuntos. Principalmente quando foi falar do capítulo 17 do livro. Então, nesse livro, eu adquiri, que era um livro paralelo à lição, para nos ajudar a compreender a lição. E aí eu comecei a ler o livro e encontrei algumas coisas. Veja, irmãos. Página 71 do livro. Mesmo falando acerca de quando surgiu o grande conflito. Quando? Ou seja, aquela batalha. Veja, irmãos. Mesmo após ser expulso, Satanás ainda tinha acesso ao céu.
o livro de Jó o retrata participando de assembleias celestiais na presença de Deus, fazendo acusações contra Jó. Página 71 desse livro, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Depois, irmãos, na página 69, ele diz o seguinte, página 70, desculpa. Após ser expulso do céu, Satanás percebeu que lhe resta pouco tempo. Ele só reconhece isso após a morte de Jesus na cruz. Página 70. Segundo o autor Stefanovic, Satanás só reconhece a sua tragédia depois da cruz, depois do Calvário. E olha o que ele fala ainda, irmãos, na mesma página. Tudo isso que, irmãos, aqui, tudo isso revela que a guerra e a expulsão de Satanás do céu, retratada em Apocalipse 12, 7-9, aconteceu após a morte de Jesus na cruz. Compreendeu aí? Eu fiquei preocupado com essa expressão, porque eu nunca li em lugar nenhum. E aí eu fui tentar procurar alguma coisa. E diz que quando procura, acaba encontrando. Veja o comentário bíblico adventista acerca do livro do Apocalipse. Olha o que ele diz, irmãos. Contudo, depois que faz o quê? Uma explanação. O nosso tempo não permite fazer explanação. Até a cruz, Satanás, devia ter acesso aos seres celestiais. Aos seres celestiais, mas não falou o céu. De forma limitada. Possivelmente no papel de príncipe deste mundo. Lembra que quando vai haver aquele concílio de Jó, capítulo 1 e capítulo 2, nós não temos um consenso de onde foi, mas entendemos que é representantes de mundos não caídos, que se reuniram para um concílio na presença de Deus, e Satanás foi representar o planeta Terra. Então, dentro do pensamento do comentário encaixa, tinha acesso a seres celestiais, mas não falou que era no céu. Mas eu fui pesquisar nos primeiros escritos e encontrei uma coisa fenomenal. É um pouquinho extenso os textos, mas é necessário para o que queremos expor aqui. Convido aos amigos que estão nos acompanhando, aos internautas, fiquem atentos, olha, olha o que ela diz, irmãos. Depois que Satanás e os que caíram com ele, foram expulsos do céu, e tendo ele compreendido que perdera para sempre toda a sua pureza e glória, arrependeu-se e desejou ser reintegrado no céu. Estava disposto a ocupar o seu próprio lugar, ou qualquer posição, quem sabe até de um mendigo do céu. Qualquer lugar que fosse designado. Mas não, o céu não devia ser exposto em risco. Todo o céu poderia vir a ser maculado se ele fosse recebido de volta, pois o pecado originou-se com ele, e dentro dele estavam as sementes da rebelião. Agora vai observando, irmãos. Tanto ele como os seus seguidores choraram, imploraram para ser de novo recebidos no favor de Deus. Mas o pecado deles, o seu ódio, inveja e ciúmes, tinha sido tão grande que Deus não podia apagá-los. Tinha de permanecer a fim de receber sua punição final. Observa que texto esclarecedor agora. Quando Satanás se tornou inteiramente cônscio de que não havia possibilidade de ser de novo acolhido no favor de Deus, sua malícia e ódio começaram a ser manifestados. Ele
confabulou com os seus anjos e foi estabelecido um plano para ainda operar contra o governo de Deus. Quando Adão e Eva foram postos no belo jardim, Satanás estava assentado, planos para destruí-los. Quando foi que Satanás arrependeu? Antes do jardim do Éden. Então está bem longe da cruz. Quando foi que Satanás foi expulso do céu? Bem antes da cruz. Percebe, irmãos? Então está bem nítido aí, olha. Ele foi expulso, se arrependeu, chorou, tentou, lutou e não conseguia voltar. Não podia voltar. Agora ele encontrou Adão e Eva 4.000 anos antes da cruz. Já estava fora do céu. Tentou agora destruir o casal. Então, quer dizer, a ideia que aquele conflito aconteceu só depois da cruz, não tem comprovação no Espírito de Profecia. E Apocalipse vai nos apresentar que faz sentido a ideia que Satanás foi expulso e que iria voltar e nunca mais teve acesso. E ainda, bem antes do Calvário, como diz o autor do livro. Olha o que diz agora, irmãos, Apocalipse 12, verso 3. Dragão, que aí apresenta os símbolos. Dragão, que é a figura maligna da antiga mitologia grega. Vermelho, cor da opressão e também derramamento de sangue. Então aqui são os símbolos e os significados para mostrar que quando João prefigura Satanás na figura do dragão, tem essas simbologias. 7 cabeças representam reinos opressores do povo de Deus ao longo das eras. E aí se compreende aí com Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma pagã e Roma papal. E ainda mais, 10 chifres, aí vem representando o que, irmãos? Representa poderes políticos. Essas são os símbolos que estão em torno do dragão, que apareceu no versículo 3. 7 coroas, vemos aqui uma afronta à autoridade do verdadeiro rei, que é Jesus. Quem usa coroa é rei, e o dragão está usando coroa, pegando para si prerrogativas divinas. E agora, irmãos, o texto bíblico diz o quê? O dragão e seus anjos batalharam contra Miguel, e também contra os anjos de Miguel. E aqui vem mostrando quem é Miguel, aí vem mostrando, apresentando que Miguel é Jesus. E a palavra Miguel quer dizer quem é semelhante a Deus, ou seja, apresentando a divindade de Jesus. Porque muitos aí não acreditam que Miguel seria Jesus, seria simplesmente um anjo poderoso, etc e tal. Mas no Apocalipse, Miguel é Jesus e apresenta a divindade de Jesus sendo Deus. Então houve guerra, foi o que eu mencionei. Então depois que apresenta na sequência de Apocalipse 12, os símbolos do dragão, a queda, aí vem a guerra, a grande batalha, que foi expulso para a terra. E aqui, irmãos, com a expulsão de Satanás e seus anjos, o campo de batalha passou a ser este mundo. Disfarçado de serpente no jardim do Éden, o inimigo de Deus conseguiu enganar também Adão e Eva. Agora, irmãos, observem. E é interessante notar que corpo a corpo não conseguiu vencer Jesus. Pega os filhos recém-criados e fala agora, se eu atacar e vencer esses aí, eu vou estragar o plano da criação. Só que ele não participou do plano da redenção. Ele não sabia o que estava por trás, caso Adão e Eva viessem cair. Logo no jardim do Éden, Deus mostra o confronto de Cristo e seu povo contra a serpente antiga. É quando apresenta, olha, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre ti e a tua descendência, e a sua descendência,
essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então aqui já apresenta que o descendente da mulher já iria destruir a serpente. É a primeira profecia messiânica, referindo à vinda de Jesus como Messias para destruir as hostes de Satanás. Então ali dentro do jardim do Éden, após a queda, já apresenta a inimizade dos seguidores do dragão com os seguidores do cordeiro. Era como se fosse água e óleo, não se mistura. É por isso, irmãos, que muitas vezes a liderança da igreja tem dificuldade em purificar a igreja, tentar fazer um reavivamento, mas às vezes fica misturado, porém fica como água e óleo, tentando, mas não consegue se unirem. Desde a profecia lá no Jardim do Éden, capítulo 3, verso 15, ataque de Satanás a Cristo, e o dragão parou diante da mulher, que estava para dar a luz, para que, dando a ela a luz, lhe devorasse o filho. Agora, irmãos, quando Satanás percebe que iria vir o Messias, o Salvador, ele tinha um plano de destruir Jesus. E é interessante notar que houve um tempo que Satanás queria matar Jesus, e houve um outro tempo que ele não queria matar Jesus, queria fazer Jesus pecar. Veja, irmãos, pegando a criança fragilizada, aqui agora, ele tenta destruir o filho da mulher. Aqui, essa mulher é símbolo da igreja, porque o dragão é um símbolo, a mulher é um símbolo. Então a mulher não é como alguns evangélicos, e na sua totalidade os católicos entendem que seria Maria, mas ela está falando da igreja, e a gente vai ver na sequência do estudo. Então, irmãos, por intermédio do rei Herodes, quando o bebê nasce, para ser o Salvador, Herodes, enciumado, manda matar as crianças de 2 anos para baixo, para ver se matava Jesus. Mas o plano de Deus para o nosso Salvador é que ele morresse na cruz do Calvário, e Deus ajudou que o casal fugisse para uma terra distante, salvando a criança. Agora, irmãos, o tempo passou. Aqui, Satanás tenta fazer um ataque através da figura de João Batista. Então, não conseguiu matar o bebê, deixa eu agora desviar a atenção do Messias para João Batista, o precursor de Cristo, o que prepararia o caminho para o Messias. E agora, irmãos, João Batista, ao batizar Jesus, João Batista tinha um número grande de discípulos. Naquele momento, João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse instante, boa parte dos discípulos de João Batista começaram a seguir Jesus. E aí houve uma dúvida acerca das purificações entre os judeus, e foram tirar as dúvidas, essa dúvida, com João Batista. E observe, irmãos, houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, ele o batizado, e todos vão ter com ele. Vai observando como o texto desenvolve, irmãos. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Irmãos, é interessante notar que com esse verso 26, ele estava querendo dizer: olha, quem é você? Você é aquele que você batizou, tem até mais discípulos do que você, outros versos dizem. E você, quem é você? Eles queriam agora consagrar João Batista como a figura do Messias. E foi a hora que João falou: olha, eu não sou o Cristo, eu não sou ele.
E João Batista ainda diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. A hora que eles falaram, olha, ele tem mais discípulo do que você. O grupo dele está crescendo mais do que você. João Batista não se envaideceu. João Batista falou, olha, ele sim tem que crescer. Agora imagina, irmãos, o que seria do mundo cristão hoje? Se João Batista deixasse a semente de Satanás cair em seu coração e falasse assim, ei, isso não é verdade. O ministério desse camarada está crescendo. E eu? Aí ficasse uma dúvida, quem seria o Messias? Porque naquela época já entendia que João Batista era um cidadão diferente. E se colocasse os cumprimentos das profecias messiânicas que estavam muito em torno do surgimento de João Batista e de Cristo, que a diferença de um para o outro era de 6 meses. Hoje nós teríamos os cristãos de João Batista e os cristãos de Cristo, ou seria pelo menos os batistianos, né? E os cristãos. Mas João Batista falou, não sou eu, é ele. Agora, irmãos, vê que agora Satanás não quer matar Jesus. Observa aqui, com esse diálogo, Jesus fala para os discípulos, olha, vamos voltar para Jerusalém, e lá eu vou ser preso, açoiteado, eles vão me matar, vou ser crucificado, e começa a explicar a sua missão, que estava chegando muito próximo. Pedro chama Jesus em particular, e olha o que Pedro diz a Cristo. Olha, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, pensa na ousadia, repreendendo o Salvador. Será que era sanguíneo? Olha, tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Não, tu não podes morrer. Tu não vai morrer. Tu não pode morrer. Olha o que Jesus falou para ele. Vê que interessante. Olha. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, quem? Quem? Que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas coisas que são dos homens. Irmãos, é interessante que Cristo sabia identificar o verdadeiro inimigo. Cristo olha para Pedro e vê que Satanás está falando por Pedro. E Cristo repreendeu a Satanás. Sai daqui, Satanás. Muitas vezes nós entramos em contenda com um irmão, por um zelo da igreja, e não compreendemos que por trás de tudo isso, o verdadeiro inimigo é Satanás, e não meu irmão. E Cristo olha e fala, olha, não, eu vou morrer, você está me atrapalhando. E parecendo que Pedro estava com compaixão, né? Jesus é o descendente da mulher, da igreja, aquele que esmaga a cabeça da serpente, Satanás, ao morrer de forma vigária, pelos pecadores. E é interessante notar, irmãos, que Satanás não conseguiu impedir a morte de Cristo, porque até então, em dado momento, ele não queria mais que Jesus morresse, mas que Jesus pecasse. Mas agora queria conturbar a ressurreição. Agora coloca os soldados para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, que Jesus não ressuscitou. E por isso que até hoje os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Inclusive as profecias dos judeus estão cumprindo agora. A qualquer momento eles vão levantar uma pessoa lá dizendo que é o Messias. É agora, a qualquer momento. Já tem rumores. Sabe por quê? Porque um grupo de soldados, os primeiros evangelistas cristãos, foram corrompidos e se venderam e foram mortos. E agora, sabe qual é a maior testemunha que Jesus ressuscitou? Aqueles que morreram. Porque ninguém vai morrer para defender uma mentira. Todos nós temos o instinto de conservação da vida. Daríamos tudo para salvar nossa vida. Se alguém chegasse para Pedro e falar, Pedro, você vai morrer agora, Jesus ressuscitou, se fosse uma mentira que eles tivessem inventado, eles falavam assim, olha, pera, vou morrer não. Sabe o que nós tramamos mesmo? Isso é uma baita de uma mentira. Não, ninguém morre para defender uma mentira. Então a maior prova que Jesus ressuscitou, não são os relatos da tumba vazia, mas são os mártires que morreram
em nome da ressurreição de Cristo. E aqui, irmãos, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Quer dizer, Satanás não conseguiu destruir o plano da salvação. Jesus morreu, ressuscitou e voltou aos céus. E olha aqui, irmãos, fazendo um resumo, até aqui o diabo perdeu todas as vezes que enfrentou Jesus. No céu, quando criança, na cruz, na tumba, percebe? Sempre Satanás é derrotado. Por isso que eu digo, irmãos, ele não quer que os filhos de Deus compreendam o Apocalipse. Não quer. Porque o Apocalipse é o livro que deixa ele totalmente sem máscara, destruído. Mas é melhor passar medo nas pessoas e pegando líderes religiosos, amedrontando as pessoas por causa de um livro que significa revelação de Jesus Cristo. E agora, irmãos, a volta para o céu não conseguiu. Perseguição à igreja nos séculos subsequentes, ou seja, lembra, irmãos, que ele não conseguiu permanecer no céu. Agora eu vou pegar os filhos, Adão e Eva. Não conseguiu, perdeu corpo a corpo com Cristo, Jesus morre, ressuscita, vai para o céu. Agora ele tem um ataque nos descendentes, nos remanescentes da mulher. E é a hora que enquadra a nossa história. Olha aqui, irmãos, frustrada em sua tentativa de destruir o filho, o grande dragão vermelho volveu agora a sua ira contra quem? A mãe da criança, é Maria. A Maria já morreu. Morreu lá em torno da morte de Cristo, lá no primeiro século. A igreja, os descendentes da mulher. Veja, irmãos. Agora aqui aparece, olha, e viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Irmãos, se eu fosse colocar todos esses símbolos no sentido literal, não tinha sentido esse texto. Por exemplo, está aí, olha, uma mulher vestida de sol, está aí o símbolo dessa mulher. Então, qual o significado disso? Porém, quando a gente vai pegar os símbolos, a gente percebe que há uma mensagem muito especial. Mulher em profecia, né? Aí são os símbolos, né? Eu vou apresentá-los agora, os significados dos símbolos. Mulher em profecia, já compreende bem, que quer dizer igreja. Agora Satanás quer atacar a igreja. E quando a gente vai lá no Apocalipse 17, ele cria um sistema também de uma igreja. Apocalipse 12, igreja perfeita, igreja pura, a mulher pura. Apocalipse 17 e 18, uma prostituta, uma mulher impura, símbolo de uma igreja perseguidora. E aí, irmãos, vestido do sol, a igreja é uma luz para o mundo. Eu gosto de dizer que o mundo vai ver Jesus na igreja e através da igreja. Nós não temos uma outra estratégia para apresentar Jesus ao mundo, se não for por intermédio da igreja. E nós somos a igreja. Nós fazemos parte da igreja. Somos os descendentes. E aqui, irmãos, só voltando porque eu apertei. Luz para o mundo, porque se veste com o sol da justiça, que é Cristo. Lua debaixo dos pés, é uma igreja que já vem sendo apresentada desde o Antigo Testamento. É uma representação do sistema de sacrifício do Antigo Testamento, que refletia a obra de Cristo, assim como a lua reflete a luz do sol. Quer dizer, desde o Antigo Testamento, através do sistema de sacrifício, já vem apresentando que Deus tinha um Salvador e um povo que acreditava nesse Salvador. No Antigo Testamento, num Salvador, Messias que iria vir, e agora, num Jesus que vai voltar. Uma igreja que já vinha desde o Antigo Testamento, o povo. E agora, irmãos, coroa de 12 estrelas. Coroa é símbolo de realeza. 12 é o número, do reino de Deus. Jesus, ao fundar sua igreja,
o novo Israel escolheu 12 apóstolos que passaram a construir o fundamento da igreja. Então nós temos a igreja apostólica romana, tem a igreja apostólica cristã. Somos a igreja apostólica cristã. Do outro lado, a igreja apostólica romana. O Apocalipse apresenta a igreja fundada pelos apóstolos. Deram a vida para fundar essa igreja. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar a luz, para que, dando ela a luz, lhe devorasse o filho. Então, agora a mulher vai fugir do dragão. E observe, irmãos. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. A profecia, porém, indicava que a verdadeira igreja de Deus não perseguiria, mas seria perseguida, e por isso fugiria ao deserto, por um período de 1260 dias. A igreja de Deus é que seria perseguida. E alguns aí dizem o seguinte: não, eu sou católico desde criança, porque foi a primeira igreja. Mas a igreja de Deus seria perseguida e não perseguidora. Quando a gente vai estudar a história, é o inverso. A igreja que se defende por aí, perseguindo, 1260 dias. Eu vou fazer um resumo, porque praticamente todos que estão aqui já conhecem o assunto. E também até os que estão em casa, veja, 1260 dias. Se você dividir 1260 por 30, você vai encontrar o quê? 42, equivale a 42 meses. Só estou fazendo o inverso. E agora observa, mas deixa o atril que está fora do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Já vem apresentando uma síntese desde o capítulo 11, 42 meses, e agora observe aqui, se você pega 42 meses, e divide por 12, equivale ao quê? 3,6, ou seja, quer dizer, equivale a 3,5, que é 3 anos e meio, aqui irmãos, e foram dadas à mulher as duas, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo, tempos, eu acrescentei aqui bem grande aqui, para ficar bem nítido, que é no plural. Se você ler na sua Bíblia, tempos e metade de um tempo, fora da asa da serpente. Então, interessante aqui, irmãos, 42 meses, quando você divide por 12, equivale a 3 tempos e meio. E agora, cada um tempo, olha Daniel 11, verso 13, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, é para que cortou o versículo aqui, continua aqui, isso quer dizer anos. Pode ler na sua Bíblia aí, o versículo 13, que é aqui onde eu coloquei resistência, ele continua dizendo, quer dizer anos. Tempo quer dizer anos, ou seja, profeticamente, a mulher fugiria do dragão 3 tempos e meios, que diz Daniel, que equivale a 42 meses, Apocalipse também diz, Apocalipse 13, verso 5, e lá no Apocalipse 12, quer dizer 1260 dias, ou seja, falando do mesmo período, mostra que a igreja estaria fugindo. E agora veja, irmãos, 40 dias te dei, cada dia por 1 ano, isso foi esboçado aqui ontem, na lição, muito bem, pelos rapazes aqui na frente. Então, se foram 1260 dias, equivale a 1260 anos. Quer dizer, irmãos, a igreja de Deus fugiria da serpente, o dragão, por um período de 1260 anos. Ele jogando todas as suas artimanhas e forças para destruir a igreja, porque dela é o Salvador. Agora, interessante, que não conseguiu destruir o Salvador, só resta agora destruir os descendentes, perseguindo a igreja.
É por isso, irmãos, que em dado momento você pensa que a igreja vai acabar. Em dado momento você pensa assim, peraí, vão perseguindo, peraí, agora vai ser destruída, agora vai ser vencida. Mas é a igreja de Deus. Interessante notar, irmãos, que sempre o inimigo arruma uns ataques para a igreja. No passado, atacou com os impérios. Agora, nas eras modernas, atacou também com a igreja cristã, a religião protestante, religião, movimento pelo papado romano. E agora, por último, ataque de dentro para fora. Até então, irmãos, a igreja sempre foi atacada de fora para dentro. Agora é de dentro para fora. No ano de 99 a 2000, surgiu um movimento chamado antitrinitariano, atacando a igreja contra a doutrina da Trindade e o Espírito Santo. Agora é o perfeccionismo. E esse é letal. E esse é perigoso, porque utiliza o espírito de profecia fora do contexto para atacar a igreja. Vem de roupagem de reavivamento. É uma nova verdade, verdade presente. Alguns movimentos, eu vou citar pelo menos o mais popular, MV, Missionários Voluntários. Tem congressos todos os anos. Criaram a Bíblia da Ellen White agora, porque essa Bíblia ela não foi bem traduzida, ela não funciona muito bem, então nós temos a nossa Bíblia agora, a Bíblia de Ellen White. Seu líder aí inventou essas ideias, o líder pelo menos aí no Brasil é Daniel Silveira, não sei se esse vídeo vai chegar até ele. Eu prefiro acreditar em um Jesus que tinha natureza de Adão antes da queda, e eles acreditam que Jesus tinha a natureza de Adão depois da queda. Eu acredito que Jesus foi afetado e não infectado pelo pecado. Eu acredito que ele se fez um pecador, ele não era um pecador. E utiliza de textos da senhora White. E ele diz o seguinte: Jesus tinha a natureza de Adão antes da queda, ou seja, depois da queda. Então Jesus era propício a pecar. Mesmo Jesus tendo a natureza de Adão antes da queda, ele era propício a pecar. Porque senão, por que Satanás ia tentar ele? Tentar com um ser que não peca? Adão tinha natureza antes do pecado, natureza perfeita, e era propício a pecar, tanto que pecou. Se Cristo tivesse a natureza de Adão depois do pecado, ele não era modelo, ele não era perfeito, não teria natureza perfeita. Adão, com a natureza perfeita, pecou, depois recebeu uma natureza estranha. Eu e você, nós temos uma natureza estranha. Pegamos a natureza de Adão depois da queda. Se Cristo tivesse a natureza de Adão depois da queda, por que a concepção sobrenatural de Jesus? Por quê? Aí o que eles ensinam? Jesus tinha a natureza de Adão depois da queda, e ele venceu sem privilégio nenhum, então podemos vencer. Aí vive um cristianismo dedicado em cima de geladeira, espelho e guarda-roupa. O congresso, não sei se foi do ano passado, o tema era café é pecado. Reúne centenas e centenas de pessoas para estudar se café é pecado. A questão aqui, se é ou se não é, eu estou falando que o tema é comida. O tema é tamanho de cabelo. O tema está ligado a sacrifício, a sofrimento. Quanto mais você sofrer, mais perto da perfeição você está. Segundo eles, o ser humano é possível alcançar o estágio de perfeição igual de Cristo. Se é verdade, Jesus morreu em vão. Percebe? Mas está, cheio.
atacando a igreja. Os pastores não prestam. Teólogos, a gente nem aceita teologia. Esses homens, os teólogos, são as ideias. Mas a igreja continuará triunfando. Senão veja, irmãos. Supremacia papal. Está aí, irmãos. Os tempos de perseguição, 538 começou, por intermédio de Justiniano, dando poder absoluto ao primeiro bispo da igreja cristã de Roma. Lembra que Herodes perseguiu o sistema civil, perseguindo Jesus criança? Agora o sistema civil deu autoridade para a igreja perseguir o povo de Deus. Durante 1260 anos a igreja foi perseguida. Nessa data aqui, irmãos, 1798, também o poder civil, por intermédio de Napoleão Bonaparte, agora dá ordem para o general Bestier para prender o Papa Pio VI. Ou seja, o poder civil, por intermédio de Justiniano, dando poder à igreja perseguir, em dado momento, quando a profecia decreta o fim da perseguição, aparece o poder civil para tirar o poder da igreja cristã. Por isso que alguns têm dificuldade de acreditar que os Estados Unidos é o 8º rei. Depois é um estudo que a gente pode fazer baseado no Apocalipse 17. E olha aqui, irmãos. Durante a supremacia papal, diferentes povos foram usados para destruir esta igreja. A igreja do deserto. Mas tudo foi em vão. O sangue dos mártires é semente da igreja. Sempre haviam pessoas prontas para darem a vida. Os discípulos deram a vida, deram suas vidas. Os mártires deram suas vidas. E eu acredito que no final dos tempos, nossas vidas também serão cobradas. E se você não compreender as profecias, sabe o que você vai falar? Eu, sei lá, esse sistema aí, sabe que não está corrompendo? Sei não, mas quando compreende as profecias, você está mais firme. Eu falo, olha, posso, quem sabe, até morrer, mas morro crendo numa fé. Por isso que as profecias farão a diferença. E agora, irmão, chegando ao final, como a igreja superou essa perseguição? Irmãos, a perseguição foi tanta, que eu vou frisar mais no próximo domingo. Irmãos, havia um sistema de matar pessoas, uma forma de execução, furava um buraco no chão, 3, 4 metros de fundura, colocava água mais ou menos da altura do peito de uma pessoa, e colocava ele ali dentro. Falava, olha, o dia que você cansar, você morre, você vai cansar. Você não vai ficar em pé a vida inteira aí. Você não vai conseguir subir. E a hora que suas pernas desfalecerem, você vai morrer afogado. Era uma das formas de executar cristãos nessa época. E agora veja, irmãos. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo. A mulher fugiu para onde, irmãos? Para o deserto. E olha aqui, irmãos. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água, como o rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A mulher agora vai para o deserto, e a serpente joga água. Vamos ver o significado disso aí, irmãos. Olha, a terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Então, aqui, ó, água, simbolicamente a multidões, nações e línguas. Ou seja, botou uma multidão para perseguir o povo de Deus. E agora ela voa para o deserto. Veja que interessante, irmãos, o plano de Deus. O que significa terra? Porém, acudiu a mulher. Terra deserta ou deserto. Olha, alguns defendem que terra, nesse texto, representa região pouco habitadas.
em contraste como águas, que representam povos, nações e línguas. Ou seja, se água significa povos, nações e línguas, terra, lugar despovoado. Agora observe, irmãos. Na Europa, lá surgiu a figura do sistema papal. Alguns cristãos sinceros não aceitavam o regime papal e nem a coroa do rei. O que eles fizeram? Embarcaram em caravanas e atravessaram o Atlântico e foram para onde? Alguém lembra? Aonde? Na América do Norte. Lugar despovoado. É por isso, irmãos, que é estranho protestantes se juntarem com o catolicismo, porque surgiram lá de protestantismo. Protestaram contra, levantaram contra o regime católico, foram para a América, e ali surgiu um país cristão, uma nação cristã. Percebe que o deserto abriu a boca e engoliu, ou seja, acatou a perseguição, e a mulher se situou ali na América, a igreja, o povo remanescente. Na época, já falei sobre isso. Agora, olha, irmãos, a igreja fugindo para o deserto, a América do Norte. Qual é o último ataque de Satanás? Percebe, irmãos, que ele também não conseguiu vencer a igreja. Viajou em milhares de quilômetros de caravelas, foram para a América, lugar rejeitado, deserto, e construiu uma nação. E agora o inimigo fala, olha, tem que montar a estratégia final, o ataque final. E agora veja, irmãos, ataque de Satanás ao remanescente de Deus. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Agora, ele quer atacar individualmente os fiéis guardadores dos mandamentos de Deus. Vai agora na adoração. Agora vai pegar na adoração, nos mandamentos. E agora, irmãos, o remanescente. O que era um remanescente do Antigo Testamento? Já estamos chegando ao final, veja. O remanescente era um grupo de sobreviventes de uma batalha. Agora, esse grupo de sobreviventes tinha as características daquele grupo que perderam suas vidas. E eles têm por função de restaurar esses princípios. Tal qual uma semente, o remanescente portava consigo as características da tribo, de tribo-nação, e haveria de restaurar a nação ou tribo em algum dia futuro, ao seu status original ou a algum outro nível ainda mais elevado. E aqui está de acordo com o pensamento da Bíblia, olha, pois o restante da casa de Judá, que sobreviveu, tornará e lançar raízes para baixo, e fará fruto para cima. O remanescente é o restinho que sobreviveram, o restinho que sobreviveu, e tem por função de restaurar aqueles princípios que outrora eram vividos. Então, irmãos, o inimigo, percebendo que destruiu muitos no passado, sabe o poder que tem no remanescente, que o remanescente vai levantar como gigante na grande batalha final. E agora, por fim, irmãos, olha, característica do remanescente, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca lhes reinará a sua alva. A lei e o testemunho, os mandamentos de Deus e o dom de profecia. A igreja de Deus não é reconhecida por falar em línguas estranhas, mas por guardar mandamentos e ter o dom de profecia. E por fim, irmãos, quais são as características do remanescente hoje? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Se você e eu somos os guardadores dos mandamentos de Deus, pertencemos
o grupo dos remanescentes. Deus espera que no momento final o remanescente permaneça. Porque olha que texto esclarecedor, irmãos, olha. A igreja remanescente será levada a grande prova e aflição. Não é o coronavírus. Irmãos, na época da grande perseguição lá, de 1260 anos, não havia nem coronavírus. Milhares deram suas vidas por ser fiéis a Deus. É fidelidade a um ser supremo. E agora continua. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, serão o que, irmãos? A ira do dragão e seus seguidores. Satanás odeia os guardadores dos mandamentos de Deus. Ele fica com ódio, porque você deixa um bom emprego por causa do sábado. Ele fala, mas por que esse camarada não caiu? Por que esse camarada não caiu? Escolheram ser fiéis a Deus. E o texto final, irmãos, olha. Ao aproximar-se o fim de todas as coisas terrestres, haverá fiéis capazes de discernir os sinais dos tempos. Só os fiéis saberão discernir os sinais dos tempos. Quem são esses? Os que compreendem Daniel e Apocalipse. Porque os que não compreendem Daniel e Apocalipse é qualquer coisa a mais que está acontecendo no mundo. Mas para estes, sabem que Deus está no controle de todas as coisas e que é cumprimento profético. Aqui, irmãos, embora um grande número de professos crentes negasse a sua fé por suas obras, haveria um remanescente que perseveraria até o fim. Que nós possamos ser esse remanescente que perseverar até o fim. Talvez você que está nos assistindo aí, talvez foi a primeira vez que você ouviu falar acerca desses temas proféticos. Eu convido você para procurar um irmão da igreja, procura um amigo da igreja adventista do sétimo dia, para você estudar melhor esses assuntos. Qualquer irmão da igreja, dedicado, pode te apresentar de maneira bem clara os assuntos proféticos dos últimos dias. E te apresentar também um Cordeiro Salvador que está escrito no livro do Apocalipse. E que bom que você veio aqui esta noite. Talvez mesmo se você não tivesse vindo, você ia assistir lá na sua casa, não tem problema. Mas o bom é que a gente teve esses momentos juntos. E é através do calor, do afânio, que vamos estar mais preparados para as crises finais. Que Deus abençoe você. Que Deus dê uma semana de bênçãos de proteção. E você, amigo também, que está nos assistindo aí pelas redes sociais, se programe para você assistir o próximo tema, no próximo domingo, que vamos falar sobre a primeira bênção, um tema fenomenal. Eu convido você para estar conosco também. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar em pé, os irmãos, para a gente finalizar com a oração. Os amigos também que estão nos assistindo, por favor, feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra chegou até nós. E a mesma tem feito diferença em nossas vidas. Temos aprendido, Senhor, que o pecado teve origem no céu. E no céu também teve a origem da salvação. O pecado foi trazido para a terra. A salvação também chegou à terra. O pecado tem nos afetado. A salvação tem nos atingido. Se hoje, ó Deus, nós não abraçarmos essa salvação, simplesmente porque queremos morrer no pecado. Portanto, ó Deus, abençoa os amigos que estão nos assistindo, os internautas. Abençoa os irmãos que estão aqui também nesta noite. E que juntos possamos nos preparar cada dia mais para sermos os remanescentes fiéis dos últimos tempos. Em nome de Jesus, amém.